Bom dia, pessoal. Nossa última reunião do ano. Hoje é dia 18 de dezembro de 2021. E hoje a gente, além de ser a nossa última reunião, né, que estamos pertinho do nosso Natal, eu tenho algumas novidades para contar para vocês do ano que começa, do ano de 2022, tá? Então, sejam todos bem-vindos a essa nossa última live do ano, não menos importante que as demais. O assunto que a gente vai trazer hoje é muitíssimo importante para quando os nossos filhos chegam, né? Mas então vamos falando primeiro das novidades para quem está entrando, tá? Voltamos ano que vem à presencialidade. Então, voltamos a atender Porto Alegre, voltamos a atender as comarcas de Barra do Ribeiro, Charqueadas, voltamos a fazer lives em Novo Hamburgo, em Estância Velha. Então, voltamos a 1000. Ano que vem, tudo presencial novamente, tá? E aí eu espero contar com vocês, espero que conhecer aquelas crianças que chegaram na pandemia, que a gente ainda não conseguiu ver. Então, assim, para a primeira reunião do ano dentro da faculdade, eu quero já, depois eu marco com aqueles que tiveram seus filhos chegando, para que levem essas crianças para que a gente possa fazer um grande momento de volta, de retorno à presencialidade, ok? Então, assim, aqueles que estão aguardando, eu sei que tem gente aguardando, que esses filhos cheguem logo, cheguem cheio de saúde, cheio de amor, para começar, assim, o ano com o pé direito. Vamos lá, então. Estou admitindo algumas pessoas aí, mas nós vamos conversando, então, um pouquinho. A Rosângela já está aqui também, que vai me ajudar hoje. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco da nossa autoestima, né? Se a gente está com uma autoestima legal e como lidar com a autoestima baixa dos nossos filhos quando eles chegam. Porque eles chegam com uma autoestima baixa, sim. Embora muitas vezes eles não deixam transparecer isso, mas a gente sabe que isso acontece e acontece bastante. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é, então, a autoestima, né? Para as pessoas se situar. Então, a autoestima se manifesta de forma não proposital. Então, muitas pessoas, quando recebem muitos elogios, e durante a infância, durante a adolescência, ela costuma ter uma autoestima boa. Ela costuma se sentir bem, porque os elogios positivos nos fazem se sentir bem, nos fazem ter uma autoestima boa. Porém, o que acontece quando a criança chega? Essa criança já ouviu tantas coisas ruins sobre ela, que ela era um problema, que ela não tinha condições de ficar na família, que, enfim, aí ela vai para o acolhimento e muitas vezes ela pega pessoas lá, ou coleguinhas, enfim, algum ser humano que vai dizer para ela que ela é burra, que ela não sabe, que ela não vai aprender, e isso vai detonando com a pouca autoestima que ela já tinha. Então, quando ela chega para a gente, ela já chega em frangalhos, ela já chega com os pedacinhos, caquinhos, a vida toda é dividida em cacos, né? Porque ela já sofreu tanto, já ouviu tantas vezes isso, né? Então, a autoestima, então, ela se baseia muitas vezes de forma não proposital, mas acaba tendo isso consequências muito frustrantes para as crianças. E o que acontece? Bom, por muitas vezes, os pais estão também há longos anos na fila, e quem está há longos anos na fila não vai conseguir estar com sua autoestima lá em cima quando os filhos chegar. Ele já está esperando, ele está angustiado, ele está com problemas, ele já passou por uma carga daqui a pouco de uma gestação que não deu certo, de tentativas frustradas. Então, isso vai abalando a autoestima dessa pessoa. E aí, é nesse momento que a criança chega, se junta duas pessoas com autoestima baixa, e aí sobra tudo para a criança. Então, é nesse sentido que a gente vai focar aqui hoje, tá? O que a gente pode fazer para conhecer o valor que a gente tem, para não deixar com que isso acabe prejudicando uma adoção. Rosângela, querida, tu queres já começar a falar alguma coisa para o pessoal? Está no mudo, Rô. Deu. Está me ouvindo agora? Agora sim, bom dia. Tá. Bom dia, eu queria me apresentar, eu sou Rosângela, psicóloga do Instituto. Enfim, assim, Rosi, além disso, né, que tu estavas falando, que com certeza é absolutamente correto, tem também, eu acho que uma questão cultural, né, nossa, de que é difícil receber elogios, né? A gente é muito mais estimulado a aceitar críticas, a gente tende a rebater elogios, né? Quando a pessoa diz, como tu estás bonita hoje, a pessoa diz, imagina que é nada, não é isso, né? Ficou tão bem esse teu corte de cabelo, mas eu nem gostei, né? Então, a gente tem também
parece que essa conduta meio repulsiva a aceitar elogios, né? Parece que não é bem visto, parece que a pessoa... Oi? Alô? Pode falar, Rô, já botei no mudo que estava atrapalhando. Ah, tá. Então, isso, Rosi, que eu queria acrescentar, né? Que a gente tem também essa cultura, né, de não valorizar o elogio. A tendência nossa é, por mesmo que nós saibamos que o elogio é muito importante, a gente tende a desvalorizá-lo quando a gente ouve. Tá? Era isso, só para dar início. Vamos lá. Bom, gente, daí o que que acontece? Então, vamos falar na prática, né? Nós temos várias pessoas aqui que já adotaram hoje, eu gostaria de ouvir depois também, porque já passaram por isso ou ainda passam por isso. Isso é uma coisa que não sai de uma hora para outra e acontece várias vezes. A primeira coisa que tem que saber, quando as crianças chegam, é necessário sim terapia. Não adianta achar que só porque o filho não se manifestou nos primeiros momentos, que ele não vai precisar de terapia, ele vai precisar sim. Em algum momento, isso transborda. Esse copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e isso transborda. E isso começa a dar problema na casa da gente. Uma criança com baixa autoestima é quando ela chega, ela não consegue brincar com os brinquedos sem quebrá-los. Porque ela tem que descarregar aquela raiva anterior que ela tem em alguma coisa. Então, ou ela faz isso com a gente, ou ela faz nos brinquedos. Ou ela faz das duas formas, tá? Então, assim, ó, como eu sempre trago exemplos práticos, vou trazer exemplos que eu tive na minha vida, tá? Quando o Wesley chegou, ele tinha 3 anos de idade, e ele simplesmente acabou com todos os brinquedos que o Gabriel tinha. O Gabriel sempre foi muito cuidadoso com os brinquedos dele. O Wesley arrancava a cabeça, arrancava braços, arrancava pernas, arrancava as rodas do carrinho, né? E isso era uma coisa que não dava para a gente dizer assim, ai, para, tá quebrando, tu não cuida. Não, não é isso. Ele estava transbordando aquele copo cheio de coisas que tinha acontecido com ele. Ele estava transbordando o fato dele ter sido separado dos irmãos, de cada um indo para um canto, ele estava transbordando aquela dor que ele tinha internamente. É? A gente não fez nada diferente do que procurar ajuda psicológica para ele. E isso foi acontecendo, 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 não mudou da noite para o dia. Ele achava que ele não ia saber nada, que ele era burro. Quando ele entrou na escola, ele achava que ele não ia conseguir ler porque ele era burro. Ou seja, essas coisas estão intrínsecas em quem tem uma baixa autoestima, né? Hoje ele tem 15 anos e a autoestima transborda, não preciso nem falar nada, né? Hoje ele usa o cabelo do jeito que ele gosta, ele usa o cabelo dele black tie, arruma, ele é muito vaidoso, ele gosta de arrumar aquele cabelo dele, deixar o cabelo lindo e maravilhoso, mas nem sempre foi assim. Então a autoestima é uma construção diária que os pais têm que fazer. E isso vale para nós também, né? Quem nunca passou por alguma coisa desafiadora, não deu certo, e daí a autoestima foi lá nos pés? Quem nunca teve vontade de sair gritando e chorando quando alguma coisa dá errado? E isso é assim mesmo. A autoestima é um sentimento e ele oscila. Ele oscila tanto para o bem quanto para baixo. Então, é por isso que a gente quer falar sobre isso hoje. Por quê? Quando os filhos de vocês chegarem, ou os filhos que já chegaram, eles vão ter esses altos e baixos. E a gente precisa estar preparado para esses momentos. Então, assim, nós precisamos nos preparar e nós precisamos ajudar eles a estarem preparados, porque a vida, todo momento, vai ser cobrado isso. É na escola. E aí, para os nossos filhos, isso é a pior parte. Aí vou dar exemplo seguinte: nós temos muitos, mas muitos casos de crianças que chegaram de outros estados. Eles falam diferente, eles têm sotaque diferente, atitudes diferentes. Então, isso nas escolas nossas é muito diferente de tudo que está aqui. Às vezes as palavras que eles conhecem não são as mesmas que se usam aqui, e eles têm que aprender a entrar nesse mundo daqui. Isso é de uma hora para outra, eles são jogados dentro daquele sistema, que eles não conhecem. E a grande maioria, vou dizer para vocês que assim, ó, a esmagadora maioria das crianças que chegam com deficiências escolares. Muitos deles não sabem ler nem escrever, são analfabetos funcionais. E nós precisamos ajudar eles a passar por esse momento. Por isso que a gente diz que no primeiro ano, quando a criança chega, não é importante a vida escolar dela. O importante é o vínculo familiar que se cria. Porque se a gente for entrar com regras diretas com essas crianças no primeiro ano, dizendo para elas que elas têm isso, que elas têm que fazer aquilo,
elas não vão conseguir se vincular, elas vão se sentir pressionadas, e isso vai acabar dando em devolução, e não é isso que a gente quer. Ninguém esperou tantos anos na fila para daqui a pouco acabar devolvendo. Pelo menos é isso que a gente imagina que seja a relação saudável entre pais e filhos, né? É isso que a gente faz todo mês aqui, falando para vocês das coisas que podem acontecer. E aqui nesse grupo, você pode ter certeza que vocês não vão ser ludibriados e iludidos em dizer que tudo é maravilhoso, que a vida da adoção é maravilhosa, porque não é. Ela traz muitas demandas. Ela traz demandas que a gente não tem na filiação biológica. Por exemplo, quando se nasce um filho por biologia, naquele momento se nasce a mãe. Na adoção não se nasce naquele mesmo momento. A adoção é construída aos poucos. Muitas vezes os filhos chegam e aquele amor natural que se nasce com o filho biológico não nasce no filho adotivo. Na adoção a gente constrói dia a dia esse amor. E tanto da nossa parte como da parte deles. Ninguém jamais quis trocar de família, gente. Isso é óbvio. E vamos botar na nossa cabeça que ninguém aceitou vir para nossa casa de bom grado. Eles estão dentro do sistema de acolhimento institucional. E lá não é casa. É um sistema de acolhimento para proteção deles. Porém, não tem mãe e não tem pai lá. Lá tem cuidadores, tem educadores, tem pais e mães sociais. Não tem as nossas casas, não tem as nossas regras, não tem a vida que eles vão levar daqui para frente. E isso é diferente. Lá, as regras não são as mesmas. Lá, eles não têm as mesmas situações que eles vão ter aqui fora. Lá, eles não têm quem ajude eles todos os dias nos temas escolares. Então, lá, eles são só mais um. Fala, Rô. Desculpa te interromper, eu queria comentar duas coisas. Uma é que, evidentemente, né, os pais, quando os filhos chegam, têm muita preocupação em deixá-los bonitinhos, né? Uhum. Então, como é que a gente trata o cabelo, como é que a gente faz a roupa, enfim, né? E, por vezes, a gente não se dá conta que um cuidado tão grande quanto esse, e até mesmo maior, é o que a gente precisa para deixá-los bonitinhos, digamos, por dentro. Então, esse investimento em cuidar se o cabelo está bom ou não, se a criança está conseguindo valorizar o que ela tem de positivo internamente. Porque muitas vezes a gente se pega muito mais no externo, pelo cuidado de que não se machuque, de que proteja, mas esse cuidado também ele é extremamente necessário internamente. Então, são dois aspectos, nenhum deles é mais importante do que o outro, porque é evidente que não é concebível se deixar uma criança se machucar, mas tampouco é que, como a gente não enxerga a criança por dentro, por vezes parece que a gente a vendo por fora bem, limpinha, cuidadinha, bem alimentada, que ela também internamente está bem. E isso não é assim. A criança pode estar por fora, a gente olhando, ela está vendendo saúde, ela está muito bem, e tudo isso é verdade, mas ela pode estar completamente desorganizada internamente. Então, isso é importante que a gente não se iluda, de certa forma. O que a gente vê externamente pode não corresponder ao interno. E na grande maior parte das crianças, num primeiro ano, isso não corresponde, porque arrumar por fora é muito mais fácil do que por dentro. Então, essa questão assim da terapia, quando a criança chega, ela é absolutamente fundamental. Eu me mudei, há muitos anos eu morei no exterior e eu fui com a minha família, eu fui com meu marido e meus filhos, e as minhas filhas, e foi uma adaptação bem difícil. E nós tínhamos alguns amigos que nós já conhecíamos nesse mesmo lugar, nós tínhamos outros brasileiros nesse outro lugar, e nós éramos adultos e estávamos indo por opção, e mesmo assim foi muito difícil, a adaptação. Então, eu tento me colocar no lugar dessas crianças e imagino o que é sozinho, porque nós tínhamos um amigo brasileiro adulto, já, que fazia refeições na nossa casa todos os finais de semana, e ele dizia que era muito bom
ter um ambiente familiar, porque ele morava sozinho. Então, eu fico imaginando essas crianças, né, que são pequenas, não têm essa consciência, a desorganização interna que elas têm que sentir. É muito maior do que a gente consiga dimensionar. Então, sim, elas vêm desejosas de um lar, mas também completamente desorganizadas. Agora me veio a ideia assim de quando a gente quando a gente pega um quebra-cabeça para montar, né? Assim, todas as pecinhas estão ali que são necessárias, né? Para a gente conseguir fazer um todo, mas tem que organizar, né? E leva tempo para isso, e exige paciência. Então, isso, acho que o nível de tolerância à frustração dos pais é um dos aspectos mais importantes dos pais poderem pensar sobre ele. Porque eles não vão ser frustrados uma vez ou duas, serão inúmeras. E, principalmente, eles vão se frustrar com a capacidade deles de tolerar a frustração. Porque não só o filho frustra, como talvez eles achassem que eles iam dar conta, e eles não dão. Então, é um desafio muito grande. Consequentemente, a conquista, né, como hoje com Wesley, é enorme, mas teve um período de busca, inclusive de sofrimento muito grande, porque não é fácil ouvir as agressões, não é fácil vivenciá-las. Uhum. Então, há que se preparar para a gente se deparar com um filho que não vai ser o nosso idealizado e nem nós termos as posturas que nós idealizamos, que nós teríamos, né? Que nós seríamos condescendentes, que nós conseguiríamos tolerar, que, enfim, né? Toda a expectativa, porque nós idealizamos os filhos e também nos idealizamos como os pais. E aquilo que tu falasses há pouco, Rosi, que quando nasce o filho biológico, né, nasce a mãe, né, às vezes não é bem assim, né? Às vezes tem mães que também custam um pouco, né? A dar conta desse neném, então, que acorda mais do que ela pensava, que chora mais do que ela pensava, que se frustra porque ela não consegue acalmar e, de repente, vem uma vizinha e consegue acalmar, porque está mais tranquila, né? Ou a mãe que não conseguiu amamentar por qualquer motivo, seja fisiológico, seja de saúde. Então, assim, ser mãe é um desafio. Ser mãe, quando eu digo ser mãe, é ser mãe e pai, né? Nunca ser só mãe. Então, ser pais é um desafio. Acho que é isso que eu queria complementar aí. E, Rosângela, tu falando ali nas frustrações das crianças e tudo mais, eu me lembrei de eu vou contar para quem não sabe, eu trabalho na Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, né? Eu sou coordenadora do Insabrigo, então eu preparo os adolescentes para a saída deles do acolhimento. Hoje a gente já tem 105 adolescentes. Mas como é que começou esse projeto? Bom, em 2015 eu conheci o padre Marco Sandrini, que era o reitor e o diretor da faculdade, e nos tornamos muito amigos. Então, eu comecei a trabalhar em 2017 na faculdade, justamente nesse trabalho do Insabrigo, que é para a preparação desses jovens, porque eu sentia que a partir dos 14 eles se tornavam invisíveis, e isso me machucava bastante. Né? Eles não tinham mais adoção, eles não tinham mais apadrinhamento, e eles simplesmente se tornavam invisíveis aos olhos das pessoas. E aí nós, então, construímos o Insabrigo dentro do Insaproa, que é o Instituto Salesiano de Proteção ao Adolescente. E aí eu descobri por que o Padre Marcos fez tanta questão de me ajudar, de colocar as reuniões do IAE dentro da faculdade, que a gente faz tudo lá dentro hoje, o apadrinhamento, tudo lá dentro. Porque ele, aos 7 anos de idade, a mãe dele e o pai dele disse que a única coisa que iam deixar para os filhos era o estudo. Ele morava no interior de Santa Catarina e ele tinha que ficar quase 2 dias indo para a escola, sem ter condições de voltar, porque era muito longe. Então, a mãe dele colocou ele num colégio interno de padres. E ele ficou longos 8 anos sem ver a família dele. Quando ele retornou para casa, ele já tinha 15 anos e ele já estava entrando, então, estava estudando para ser padre. Né? E ele me falava com muita dor de todas as vezes que ele ia dormir e não tinha o beijo da mãe dele à noite.
que ele não tinha o carinho que ela para cobrir ele, nem os colegas que estavam no internato, né? Então, isso machucava muito, ele machucou a vida toda. Imagina que ele morreu aos 79 anos em 2018, e isso era uma constância na vida dele. Ele falava direto isso, da dor que ele tinha da infância dele, de não ter tido a mãe mais perto dele. Então, vocês imaginam, se alguém que ele não foi colocado em uma adoção, mas aparentemente ele parecia, para ele, era como se ele estivesse num abrigo. E isso remetia ele a essas crianças que eu atendo, porque ele se sentia assim, de alguma forma abandonado, mesmo ele sabendo que aquilo foi feito para que ele tivesse estudo, para que ele crescesse. Então, vocês imaginem uma criança que hoje é retirado de casa, eles não sabem por que estão sendo retirados de casa muitas vezes, eles são acolhidos, ninguém fica explicando para aquelas crianças por que elas estão ali. Não ficam fazendo isso. Vocês não acham que cada um tem as suas respostas? Porque não tem, né? Quando os meus chegaram, a Stephanie, que hoje está com 21 anos, ela tinha 9 anos. E ela, durante muito, assim, até os 15 anos dela, eu ouvi ela dizer que me odiava por ter separado os irmãos dela. Ela não entendia que era o juiz que fez aquilo e eu apenas acolhi eles. Ela não entendia isso. Para ela, eu era a pessoa que ela odiava, por quê? Porque eu fui a pessoa que apareceu na frente dela depois que ela foi retirada de casa. Então, ela não entendia isso, né? Hoje, claro, com 21 anos, ela entende, a gente se dá super bem, ela já me pediu milhões de vezes desculpa pelo que ela falou, mas eu entendo, eu também me sentiria assim se tivesse me retirado de casa e sequer me explicado o porquê que estavam me tirando de casa. E foi isso que aconteceu com ela. Quando o Conselho Tutelar retirou de casa, ninguém parou para dizer para ela, olha, estamos retirando porque vocês estão passando dificuldades, porque vocês não estão sendo bem cuidados. Ninguém faz isso. E ninguém quer trocar de pai e mãe. Tanto é que hoje, ela com 21 anos, cada vez que ela vem a Porto Alegre, ela procura a mãe e o pai dela biológico. Ela vai atrás de ver como é que a mãe está. Mesmo namorando com elas, mesmo sabendo de toda a situação, ela ainda procura eles. Então, assim, esses vínculos são fortíssimos. É fortes demais esses vínculos. Então, a gente tem que entender que esses vínculos não se rompem, realmente esses vínculos têm que ser trabalhados para nos aproximar ainda mais dos nossos filhos, não romper vínculos. Essa semana uma pessoa me procurou, ela adotou a filha não sei há quantos anos atrás, a menina está com 18 anos agora, e a menina quer voltar para a família biológica dela. Aí vocês imaginem assim, ó, o que uma mãe, vou falar agora uma mãe de verdade para vocês entenderem assim o que eu quero dizer. O que uma mãe de verdade faria neste momento? Bom, eu sei o que eu faria. Eu estaria do lado dos meus filhos para ir junto e ver a situação, porque eu sei que essa situação não vai ser diferente. Eles vão ir e vão voltar. Porque eles não vão trocar tudo que já tiveram comigo, porque aqui eles tiveram amor e carinho e toda a atenção do mundo. Essa mulher me procurou dizendo que ela quer tirar o nome dela da filha, que ela quer ser destituída da filha que ela adotou. Gente, aí mostra o problema que se tem. Ela nunca adotou, na verdade, essa menina. Porque se ela tivesse adotado e fosse filho dela, jamais ela me diria isso. Jamais ela iria me procurar para dizer para mim que ela queria destituir a filha dela. Tirar o nome dela para deixar de novo o nome da filha de antes. Eu não consigo entender isso como uma coisa natural de alguém que ama e que cuidou tanto tempo de um filho. Então, assim, não houve adoção. Na verdade, foram só cuidados paliativos que se teve. Não houve adoção realmente, porque quando se adota e ele deixa de ser o filho do outro para ser o nosso filho, ele é nosso filho com todas as coisas que ele traga junto. Com todos os problemas, com todas as situações, ele é nosso filho, e ponto. Ele não é mais o filho adotivo, ele não é mais o filho do outro, ele é o nosso filho. Mas é um filho que veio com páginas escritas, que tem altos e baixos, que precisa de atenção, que precisa de ajuda a todo momento. É assim que funciona a adoção. Por isso que a adoção é tão complicada, por isso que tantas coisas acontecem para as devoluções. Porque as pessoas ainda não entenderam que adotar é muito mais forte do que gerar um filho. Semana passada eu estava numa festa de final do ano do meu marido, e aí estava comigo o Wesley e o Gabriel. O meu mais velho não foi, a Luísa também não, claro, porque já tem a vida dela. Mas estavam os dois comigo. E aí, daqui a pouco, em plena festa, uma pessoa que estava muito curiosa de saber a minha história, porque viu que eu era claro e o outro era mulato, né, quase negro, me perguntou quantos filhos eu tinha. E eu respondi para ela que eu tinha 5 filhos. E ela falou, tu tem 5 filhos e só 2 estão aqui contigo? E eu respondi, uma é casada, o outro tem 35 anos, então tá com a vida dele,
e uma eu perdi, eu devolvi para Deus, mas ainda continua sendo minha filha, e eu conto como 5 filhos, sim, né? E aí ela me pergunta assim, mas esses 2 são adotivos? Eu, sim, esses 2 adotivos. Imagine que o Wesley estava sentado na minha frente, do outro lado da mesa, e a pessoa não teve capacidade de assim, filtrar o que ela ia perguntar, mas gente sem noção tem em tudo que é lugar, né, gente? E quando tem gente sem noção, a gente tem que estar preparado para as respostas também. E aí ela me questionou se o amor que eu sentia por eles era diferente dos filhos biológicos. E naquele momento o Wesley levantou o olhar e me olhou. E aí eu respondi para ela, sim, é diferente dos biológicos. Eles eu amo mais porque eu escolhi tê-los. Eu senti naquele momento que o sorriso do meu filho foi de orelha a orelha, porque ele sabe o quanto ele é amado. E é assim mesmo, nós escolhemos ter eles. Então, o nosso amor tem que ser diferente, sim. Tem que ser muito mais amor do que os biológicos. Porque a gente, por eles, passa qualquer coisa. Aquele que é pai e mãe por adoção passa por várias coisas. Durante toda a vida. A gente passa por preconceitos, a gente passa por pessoas que não entendem as nossas relações com eles, a gente passa por pessoas que acham que sabe o que está acontecendo na nossa casa, pessoas que dizem por que isso está acontecendo, é porque trouxeram dos pais biológicos algum problema. Não, é porque estão na adolescência, é porque são crianças, é porque são humanos. E é isso que acontecem, as coisas que acontecem. Não tem nada a ver com biologia, porque se tivesse a ver com biologia, a gente não tinha tantos assassinatos entre filhos biológicos matando pais. Não são adotivos que matam os pais, são os biológicos. Então a gente tem que entender que não é o sangue que faz a pessoa, mas sim o que ela vai ter, o que ela vai carregar quando estiver conosco. O que a gente vai dar de valores para ela, o que ela vai carregar para a vida toda. Né? E é isso que importa. E aí a mulher continuou com as perguntas imbecis. Depois disso, ela perguntou assim: mas eles entendem da adoção? E aí não fui nem eu que respondi, o Wesley respondeu para ela: nós entendemos sim, está tudo certo na nossa família. E é isso que eu esperava que os meus filhos respondessem depois de tanto tempo conosco. Que eles entendam o que, que acontece e que, para eles serem meus filhos, eles não precisam deixar de ser filhos de quem os gerou. E eles sabem disso, da importância que tem isso na vida deles. Porque se não fosse aqueles que os gerou e não deu conta, eles não estariam conosco. Então, a gente, no mínimo, tem que ser grato a essas pessoas. Por pior que tenha sido, por pior que tenha sido a vida deles antes, foram essas pessoas que nos deram esses presentes. E a gente tem que ter um pouco de gratidão para essas pessoas. E talvez até uma oração para eles, porque eles precisam. Né? A mãe do Gabriel é uma que eu faço sempre oração por ela. Porque ele foi o 5º filho dela, ela não ficou com nenhum filho, e eu duvido que no pensamento dela, em algum momento, isso não bata forte lá. Então, eu oro por ela não ter abortado, por ela ter dado meu filho, por ele ter chegado na minha casa, por ele ser quem ele é hoje. Então, gente, a gente tem que entender que essas demandas de autoestima e baixa estima, elas ocorrem a todo momento. A todo momento. Silvia, pode falar um pouquinho? Pode falar? Oi, querida. Não estou te ouvindo, Silvia, acho que está baixo. Tenta agora, Silvia. Tá no mudo agora. Agora tu botou no mudo de novo. Tenta... Não, não estou te ouvindo. É que eu queria que a Silvia comentasse uma coisa bem importante. Não, não te ouço. Bom, vamos ver. Mari, tu tá aí? Mari? Oi. Oi. Olha só, eu queria falar contigo e com a Silvia, enquanto a Silvia tá arrumando ali, pode ser tu mesmo. Eu queria que tu comentasse com o pessoal que a gente lembra que a gente fez um joguinho há pouco, mais uns 2 meses atrás com as crianças? Sim. O jogo da família, né? Bom, eu não sei, eu queria comentasse com o pessoal como é que foi isso na tua família, porque com a Silvia eu sei que mexeu com algumas coisas, esse joguinho.
Depois eu queria que ela conversasse. O que aconteceu na tua família quando vocês jogaram esse joguinho? Para vocês entenderem, gente, esse jogo que nós estamos falando, tem uma menina que fez que inventou aquele encontro que tinha entre pais e adotantes no Anchieta, tá? Versão de versão, uma coisa assim, né? E ela continuou fazendo na faculdade um joguinho para os pais e os filhos. E aí ela teve um piloto que ela trouxe para nós, para alguns pais, e a gente jogou com os nossos filhos. E eles mexiam bastante com muitas situações, né, Mari? Então, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho como é que isso mexeu na tua família com teus filhos. Oi. Foi bem interessante, assim, eu achei que eles não iam querer, né, fazer e tal, não queria se reunir, e no fim foi bem ao contrário, né, eles sentavam, aquele momento ali, família, a gente estava num momento meio tumultuado aqui também, né, a pandemia deu uma bagunçada boa aqui em casa, e aí era um momento que ficava todo mundo em volta da mesa, a gente jogava, discutia, conversava, né, e aconteceu que a partir da segunda semana era, né, o meu mais velho que pedia, a gente não vai jogar o joguinho? A gente vai jogar o joguinho hoje? Né? E ali a gente discutia, fazia cada um, né, desenhava, escrevia alguma coisa, né? Mas ele não fala especificamente de ação, não traz questões nenhuma assim, né? E sim de relacionamento, né? De construção, de família, né? de momento junto, né? É. Construção, a primeira semana ali foi um monte de sentimento ruim, depois a gente começou a ter os bonzinhos ali para colocar, mas foi bem interessante, né? A gente teve os desafios ali e eles gostaram muito, eles escolheram, né? Tinha um desafio da semana, que era alguma atividade interativa, então a gente fez. Ontem ainda, eu estava me lembrando que um dos desafios a gente não cumpriu ainda, né, que a gente não fez, que era montar um álbum, né? A gente tem um álbum que a gente montou antes da chegada deles e um ano e pouco, até 2 anos depois, e parou o álbum, né? A gente não tem esse hábito de imprimir, perde esse hábito de imprimir as fotos. E eles sentiram falta, queriam e tal. Então a gente está com essa, vamos ter que sentar e escolher entre as milhares e milhares de fotos, né? Algumas para imprimir, para colocar ali no álbum, e é o que eles gostam de ficar folheando, né? E lembrar, eu era bebê, né? Eu era pequenininha. Então, tem várias propostas ali que são interessantes, tanto, né, quando a família já tá, os guris completaram 5 anos aqui em casa, mês passado, né? São 5 anos de família. E sempre tem alguma coisa a construir, né? A falar, alguma coisa que eles pensam que a gente acha que sabe e não sabe, né? Então, uma proposta foi bem interessante. Ela era preparada para 3 semanas mesmo, né? Mas tem como adaptar e continuar fazendo ali, querendo. Bem legal, né? Foi bem legal. Esse joguinho dela, acredito que logo vai estar à disposição para mais pais, vai ser bem, bem interessante isso aí. Mari, fala um pouquinho eu queria também... Isso. Fala. Não, eu quero que tu fale um pouquinho de quando os guris chegaram, das demandas que teve de baixa autoestima, essas coisas todas, como é que vocês trabalharam isso, né? Isso. Né? A nossa família aqui, como a da Rosi, é multicolorida, né? E no início, né, o meu mais velho tem 7, os outros tinha 7, 5 e 3. E o mais velho, o Carlos, de 7, né, chegou e ele é negro, né? Eles são 3 irmãos biológicos, mas os 3 são diferentes. E aí ele queria o cabelo igual do pai, né? Igual do meu marido, ele queria, né? Ele reclamava da cor da pele, ele reclamava de tudo, né? Então ele tinha a questão da autoestima, né? Super baixa. Era bem complicada, assim, até para se vestir, para tudo. E aí só com terapia mesmo, né? Foi quase 2 anos ali trabalhando para ele se reconhecer e a gente, né? Falando, né? Dizendo que eu sempre amei, né? Eu amo o cabelo dele, eu sempre amei cabelo, né? Igual dele. E aí um dia eu disse para ele, né? Que ele tava assim, mas olha, eu sonhei contigo. Eu tinha o cabelo bem assim quando eu sonhei. Eu amo esse cabelo, né? Eu quero os cachinhos, né? Então, tipo, eu acho lindo, vamos cuidar, vamos deixar, né? E aí ele, né, foi aos poucos, né, aceitando hoje, super, né?
vaidoso, arruma sempre aquele cabelo, é gelzinho, é creme, me pede produto especial, né, para o cabelo dele, e não tem nenhuma, né, leva super bem essa questão toda, né, das diferenças e entende e aceita, né? Então é bem gratificante, mas é um trabalho de formiguinha, é pouco a pouco, né, com recaídas e tal, que a gente vai tomando, né? Então, daí agora, depois de um tempo, né, daí agora, né, 5 anos, aí de um tempo para cá, daí o mais velho tá ok, o do meio começou a apresentar, que nem a Rose disse, né? Lá no começo a gente tinha que dar, né, dava conta, assim, tipo, dava mais atenção para quem estava precisando mais, eu não conseguia dar conta de 3 em terapia e tal. Então, como os 2 menores, a gente conseguia, e não tinha nada, né, muito gritante, a gente foi levando em casa. Mas foi que com o tempo, né, daí começou a aparecer também no do meio, né, daí não aceita isso, não aceita o tamanho, né, não gosta do cabelo, né, e aí começa de novo, né, a gente vai, daí a terapia, né, conversar com as pessoas, tentar empoderar ele, né, valorizar o que ele é bom, e ele é bom em muita coisa, né, e a gente está nessa fase ainda, né, do aceitar agora é o tamanho, né, ele se acha baixinho. E aí tem, né, acho que cada um sempre vai ter alguma coisa e cabe a gente valorizar, né, empoderar eles para que eles passem, né, por isso e precisa de ajuda, né, não dá para ignorar, não dá para a gente dizer, vai passar, né, não dá, né, eu fiz tudo, ele pedia para ir no médico, eu levei agora ele no médico, para o médico explicar para ele que ele não é baixinho, né, que ele não é pequenininho, e só que as crianças crescem em velocidade diferente, então os coleguinhas dele cresceram antes que ele, tá? Mas acho que é isso. Foi bem a chegada, né? Pode acontecer logo na chegada, mas a gente tem que estar de olho, porque ao longo da jornada as coisas também vão acontecendo, né? E não é em função da adoção algumas coisas, né? Alguma coisa que nem no caso agora, em função do crescimento, né? Tá com 10 anos, aquela fase começa a ficar complicada, né? As relações na escola, e aí aparece, né, as coisas, e lá por trás pode ter também essa, né, sentimento da rejeição também, que ele acaba transparecendo nessa escola. Então, a gente está agora nessa fase com outro. É que sempre tem, né? Sempre acontece. A gente precisa estar sempre atento, porque é que nem eu falei, não tem prazo para iniciar, não tem prazo para continuar. Isso pode vir na fase adulta, não importa, né? E aí me veio a lembrança aqui da Indianara, do Ricardo, né? Pena que o Ricardo não está aqui hoje, porque ele está em uma reunião na empresa. Mas a Indianara chegou com uma baixa autoestima, se achando burra, que não conseguia ler, que não ia conseguir nada. E há poucos dias ela ganhou um campeonato, né, estadual de bike. Ela ganhou o primeiro lugar. Então, assim, olha o que é a força de uma família arrumando essas coisas, esses cacos, colando esses pedacinhos que estavam quebrados, né, quando a criança chega. Olha o que é a Indianara hoje, campeã estadual de mountain bike, de bike, né? Então, assim, quanta coisa que essa família passou para chegar até aqui e dar para ela essa resposta que a gente sabe que estava lá dentro dela, só precisava ser reafirmada, né? Então, isso é importante, a gente reafirmar todos os dias a autoestima dos nossos filhos, nossa mesmo, para que a gente possa ajudá-los, né? Já vou te chamar, tá, Silvia, ver se tu consegue falar. Mas, assim, ó, o que eu queria também falar para vocês, que eu estava lendo aqui, e depois eu até vou passar esse artigo que eu recebi sobre autoestima, que eu acho bem importante. Aqui fala como se identificar a baixa autoestima, né? Então, fazer autoavaliações frequentes, porque eu estou assim, fazendo as perguntas. Quando se sente cansaço e estressado constante nas atividades. Quando sorri raramente, tem uma visão negativa das pessoas que convive. Quando prefere ficar sozinho a conhecer novas pessoas, com dificuldade de fazer novas amizades. Se sentir incapaz de atingir objetivos determinados. Acha que as coisas só dão certo com os outros. E aí a gente vê, se começar a olhar isso, a gente vê várias pessoas do nosso lado com isso. Não só crianças e adolescentes, mas adultos que se sentem assim, né? Culpa os outros pelos próprios erros.
evita fitar os olhos do interlocutor ao conversar, acha motivo de aborrecimento alheio, teme o futuro, achando que coisas ruins vão acontecer, tem complexo de inferioridade. Então, estas coisas acabam demonstrando uma pessoa que está com baixa autoestima, né? E aí isso vem de várias coisas. Então, assim, quais as causas que levam a isso, né? As críticas, a vergonha, a timidez, a rejeição, o abandono. Isso são fatores que fazem as pessoas terem baixa autoestima. E isso são coisas que podem acontecer diariamente à nossa volta, com a gente mesmo. Tem momentos que a gente se sente assim. Nem sempre a gente está com uma autoestima elevada, nem sempre a gente consegue ficar com ela. Isso é uma coisa cíclica, né? Fala, Rô. Tá no mudo, Rosângela. Estás me ouvindo agora? Rosi, está ouvindo agora? Sim, Rô. Então, a baixa autoestima, muitas vezes, ela sai como uma agressividade. Né? Então, a pessoa é muito agressiva e os outros dizem, mas o que está acontecendo? Ele está... não tem nada, ele só é agressivo. E as pessoas não entendem o que tem por baixo daquela agressividade. Tá? Então, por vezes, a agressividade é uma defesa contra aquela sensação de impotência total que a pessoa sente. E em relação ao que a Mari falou, que eu achei super importante, que ela disse que no jogo apareceram alguns sentimentos ruins, né? Esses são os sentimentos importantes de aparecerem, né? Porque os sentimentos bons são fáceis, eles aparecem todos os dias, mas numa família, os sentimentos ditos ruins, né? Quer dizer assim, aquilo que nos frustra, que nos magoa, é importante, né, na família que tenha um ambiente que isso possa ser dito, porque só assim as relações podem ser consertadas. Porque se eu não digo, digamos, se eu não digo para o meu filho que a conduta tal dele está me magoando, como é que ele vai conseguir corrigir se eu não disser a ele? Da mesma forma, se ele não me disser. Né? Então, isso é importante e isso é o que se espera de uma família, de que as pessoas realmente possam dizer como elas se sentem, não só as coisas boas, porque as coisas boas são fáceis, mas as coisas difíceis, aquilo que magoa, aquilo que deixa triste, para que assim a família possa se tornar mais forte. Né? O Wesley, quando pequenininho, ele quebrava as coisas, né? Era a forma dele dizer que ele estava mal. Né? Hoje, certamente, ele não diria, ele não quebraria mais, ele teria que dizer isso. Né? E isso é importante. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, não, vamos deixar assim, e vai botando para baixo do tapete, vai botando para baixo do tapete para não dar briga, para não dar confusão, para não dar incômodo. E as famílias vão se afastando, as famílias vão ficando absolutamente distantes. Não tem briga naquela família? Não tem. Mas também ninguém conhece ninguém, porque ninguém sabe o que dói em cada um. Então, em família se briga sim, né? Faz parte da família a gente brigar para que a gente possa construir uma vida melhor. Né? E brigar nesse sentido de, olha, tu estás fazendo isso, eu não gosto, ou me magoa, ou isso me decepciona, isso me frustra. Então, esse tipo de conversa, isso é importante que a gente diga para quem está conosco. Não adianta, como muitas vezes a gente vê, né, os pais falando sobre os filhos para outras pessoas, ou sobre o marido, ou sobre a esposa, para outras pessoas que não aqueles próprios. É importante que isso seja dito, não importa, eventualmente tu podes desabafar com uma outra pessoa, mas quem tem que saber o que magoa nessa família são as pessoas dessa família. Né? E não os outros, porque às vezes tu vês a família todas lá, tipo, a família do Facebook, né? Tá todo mundo lindo, feliz. Quando se separa, cada um fala mal do outro, não tem sentido isso. Não tem uma construção de família aí. Tá? Então, isso que a Mari falou dos sentimentos difíceis
Esses são os importantes. Que bom que os guris puderam trazer. É muito válido isso. É difícil, sem dúvida nenhuma, mas sinal que eles estão fazendo um excelente trabalho que os meninos conseguiram falar. Isso aí. Silvia, quer tentar agora ver se consegue? Ainda está no mudo. Acho que agora deu. Está me ouvindo agora? Ah, agora tô. Está ouvindo? Tô. Oi, querido. Meu Deus, como esse guri cresceu. Como ele cresceu. A Gabi ainda está dormindo. Então tá bom. Silvia, eu queria que tu falasse um pouco. Cortou um pouco, eu não estou te ouvindo. Não. Agora sim. Silvia, olha só. Eu vou só fazer a pergunta e depois tu responde para não ficar truncado, tá? Eu queria que tu falasse um pouco das demandas que tu teve com teus filhos. Eles vieram do Mato Grosso, né? Então, é aquilo que eu estava falando das dificuldades culturais que se teve. Eu quero que tu fale um pouco das dificuldades e como é que vocês lidaram com elas, com essa chegada. Bom, a Gabi e o Leandro é do Rio Grande do Sul, então com a cultura totalmente diferenciada, e as bandas, assim, no geral, que foi a idade deles. Hoje, a conclusão que as necessidades dela de amor e carinho eram iguais, de deitar comigo na cama, fazer dormir. Talvez não tivesse mais essa necessidade, mas acaba tendo mais entender que as necessidades em relação ao amor e carinho é uma nova descoberta, sabe? E a gente tem uma relação conversar sobre os pais dele, sabe? Então é bem legal, bem interessante, mas a cada momento a gente de conversar com eles, de ter uma relação aberta com eles, e cada tempo eu vejo que a Gabriela e ela está no mundo pré-adolescente, e ela também, ela entra às vezes em parafuso de rever as pessoas que ela ama, e vai ser uma construção especiais de motivá-los, de encorajá-los a um novo retorno, de a família deles, maravilhosa, é igual tu falou, não é um amor biológico, tem que ser maior, porque tem que atender essas demandas, a gente sabe, e a gente vai aprendendo, ajustando, pedindo perdão, é uma grande descoberta, e a gente vê ao mesmo tempo o quanto eles se dão para nós também. E é uma construção de tijolinho. É cada dia é um novo dia, igual a gente fala com o Andrei. São outros acontecimentos legais, outras frustrações, e vamos correr atrás. E vamos lá. Eu acho que é isso aí, né? Eu acho que tá meio ruim a internet, não sei, para mim tá dando bem truncada, para vocês também. Tá, sim, né? Eu acho que a internet da Silvia não tá muito boa. Mas deu para a gente entender, né? Que todas as demandas que eles tiveram até agora, e que não são poucas, a gente sabe, né? São duas crianças, uma que já veio entendendo muito mais que o outro, né? Essas demandas se suprem com carinho, com atendimento, com afeto, e é o dia a dia, não tem como ser diferente, é o dia a dia que acontece realmente, tá? Gente, eu falei para vocês que hoje eu não vou poder ficar muito tempo, né? Mas eu queria ouvir aqueles que estão aqui
com perguntas, com dúvidas, o que vocês querem nos perguntar. Aproveitem para tirar suas dúvidas hoje, questionar coisas. Aproveitem para sugar o que a gente pode ofertar para vocês hoje aqui. É importante demais, tá? Então, eu quero ouvir vocês. Alguém para perguntar? Alguma coisa? Tem Alguma mãos dúvida? levantadas, Rosi. Oi? A Valquíria e a Ângela. A Valquíria levantou errado. Ângela, é tu, querida. Ah, tá, Ângela, então. Olha, eu só queria registrar meu agradecimento, minha emoção. Parece que a gente está lá no IAL, já chorei, já me emocionei, já aprendi. Então, queria agradecer a Rosângela, o depoimento da Silvia e a Rosi pela disponibilidade. A gente está uma semana antes do Natal e nós estamos aqui. Vocês se disponibilizando a nos acolher, nos ensinar. Então, eu só tenho a registrar a gratidão e desejar tudo de bom para vocês nesse final de ano. Não é bem uma pergunta, é só um E assim, registro, ó, gente, eu conto com vocês em março para que a gente lote aquele auditório, para que a gente faça uma reunião maravilhosa de retorno, com muitas lágrimas, com muito amor, com muito carinho, com tudo que a gente merece, né? Porque para quem chegou até aqui nessa pandemia toda, eu acho que o mínimo que a gente merece é uma grande festa naquele dia. E assim, já marquem, por favor, na agenda de vocês, o dia 20 de agosto de 2022. Porque neste dia nós vamos fazer a festa de 20 anos do IAL. Não vai ser uma festa pequena, porque 20 anos não é para qualquer grupo aguentar, com tudo que a gente já aguentou nessas 20 anos de caminhada, né? Então, a gente precisa comemorar muito este momento. E vai ser um momento para a gente comemorar mesmo. Cada criança que chegou, cada criança que está em família, cada coisa de sucesso, enfim, comemorar esses 20 anos do IAL para nós vai ser uma coisa maravilhosa. Então, assim, marquem na agenda, dia 20 de agosto de 2022, 20 anos do IAL. Vocês vão ser informados depois que a gente vai fazer tudo o que é de melhor para que isso aconteça, tá? Deise, querida, é a tua vez de falar. É o Gustavo, Rosa. Ah, tá. Também te agradecer pelo que nós estamos fazendo e no dia 20 de agosto nós 7 vamos estar lá. Amém, que assim seja. Vai estar sim, a grande família vai estar presente. Mas eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da autoestima. Tá. A questão de usar o esporte para daqui a pouco eles descarregar frustração, aprender regrinhas, desafios, limites e saber se superar com um treinamento. Eu sei por mim, eu jogo tênis, por exemplo, né? Dia que eu não tô legal, vou lá, espanco aquela bolinha, não machuco ninguém, não ofendo ninguém e saio de lá, perco, mas saio de lá realizado. Exatamente. Se a gente pode usar o esporte para tentar ajudar eles com as frustrações e desenvolvimento da personalidade, da autoestima, da evolução. Essa era a pergunta, se dá para usar o esporte nessa Gustavo, questão. Deve. Foi através do esporte que o Ricardo conseguiu fazer a Indianara perceber quem ela era e todo o potencial que ela tinha. Eu acho importantíssimo isso, tá? Os guris, desde sempre, eles faziam escolinha de futebol, então aquilo era uma moda deles extravasarem também, né? O que estava de errado, o que estava de ruim. Entende? É importantíssimo isso, esporte, fazer ginástica, enfim, colocar em alguma coisa que faça bem para eles, que eles se encontrem, né? Porque realmente... independente do que for. Independente, é deixar eles escolherem eles aquilo se que for sentirem apoiar. bem. Exatamente. É bem isso, achar tá? alguma coisa que eles se sintam bem fazendo. Exatamente. E naquilo ali eles terem a vontade de evoluir. É isso mesmo. Porque O esporte é maravilhoso para esse tipo. Ali naquele ambiente eles vão ser, daqui a pouco, num dia eles vão perder, mas daí vão desenvolver, não, eu tenho que melhorar para ganhar, ou nem para isso, para fazer amizade, para evoluir internamente, né? Exato, exatamente. Eu via muito isso assim, ó, o Wesley sempre foi muito competitivo, né? E isso fazia parte dele querer ser alguma coisa que ele não era antes. Então, assim, se alguém dissesse para ele, olha, você tem que correr 200 metros para ganhar um palito de fósforo, aí dele, na cabeça dele, que ele não conseguisse aquele palito de fósforo. Até que ele percebeu que nem sempre ele vai ganhar, né? Que ele pode perder.
Ainda hoje, às vezes, ele se frustra, principalmente no futebol, quando ele está jogando, né? Porém, eu tenho uma coisa muito legal aqui em casa, é que, assim, todos os nossos filhos jogam com meu marido às quintas-feiras, futebol. Né? Então, assim, isso é importante. E aí eles falam assim, eles estão num grupo deles de WhatsApp, dos homens lá do futebol, e aí eles falam assim, hoje eu não vou jogar no teu time, pai, hoje eu vou jogar contra ti. E ontem mesmo nós estávamos falando disso, né? Do momento que eles se xingam no futebol, né? E ele diz, o pai me xinga, eu xingo ele lá no futebol, não sei o quê. Então, isso é importante também, para trazer aquela união que eles precisam, né? Então, o esporte é maravilhoso para esses momentos, para eles entenderem, sim, do que eles precisam, da diferença que faz isso na vida deles. Eu acho, assim, ótimo. Se desde o início que a criança chega, ela consegue se encontrar em algum tipo de coisa do esporte, muito mais rápido ela vai entender o papel dela naquela família, da autoestima dela, vai estar sempre bem nutrida. Perfeita essa tua colocação, Gustavo. Obrigado, Rose. Eu espero encontrar vocês em março, se Deus quiser. Em março nós estamos lá, com certeza. E em agosto tá a galera inteira. Isso mesmo, muito bom. Deise, querida, você. Olá, pessoal, tudo bem? É só para reforçar tudo que já foi falado aí, da autoestima, né? O meu Wesley aqui, né? Quando chegou também, a primeira coisa que ele dizia, eu não consigo, né? E passado 4 anos e meio, já está em casa, hoje ele não fala mais isso, né? Mas tem outras demandas, né? Que a gente percebe na baixa estima dele ainda, né? Desde que ele chegou em casa, ele chegou em junho, em agosto ele já estava na terapia, e até hoje ele faz terapia. E ele sempre pergunta quando é que vai acabar, e eu disse para ele quando tiver 22, ele está com 16. E a terapeuta disse, não, quando tiver 25, porque aí tu vai me ajudar com os outros adotados que eu atendo. Né? Então, assim, a gente está sempre incentivando ele a fazer terapia, então tem que ser feito. Porque mesmo assim, ele ainda apresenta muita baixa estima na questão em relação à família biológica. Tá? A gente teve uma questão esse ano bem complicada, que a gente ainda está tentando resolver, está melhorando aos poucos, né? Mas eu sinto que para ele, como para mim também, né, é bem complicado isso, né? Para vocês terem uma ideia, como eu disse, ele disse, eu não consigo, ele não diz mais, né? Tudo eu posso, eu consigo, né? Mas com a questão que ele teve com a família biológica esse ano, ele tentou se cortar, né? Cortar os pulsos e tudo mais, né? Tá sendo bem complicado isso, né? Na questão de voltar a ter aquela autoestima que ele tinha logo, que a gente conseguiu tirar aquele primeiro ano de convivência, assim, né? É importante a convivência com a família biológica, é importante, né? Porque é o elo, é a história deles e tudo mais, mas o genitor não está sendo legal, né? Não está sendo legal. Então, cuidem, né? Minha mensagem é essa, né? Cuidem, porque é importante a convivência, mas também é uma convivência sadia com a família biológica, né? Eu achava que teria essa convivência legal, né? Vou dizer que é só com o genitor, tá? Porque o resto, o avô, as tias, os primos, são gente muito boa mesmo. E ele continua tendo esse contato. Mas agora eu tô assim, sempre ligada, né? Quando eles entram em contato. Porque aí ele muda. O Wesley muda total quando tem esse contato, quando vai para lá ou quando visita, e ele volta diferente. Então, a mensagem é essa, assim. Tem um vínculo com a família biológica. Oi. A Roseli já quer falar, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que tu tinha que ter uma conversa com esse paizinho de perto, Deise. Não tem como. Por quê? Ele não aceita? Porque a situação é muito delicada. É muito delicada. Eu tenho conversado com a Deise, né? A situação assim é completamente fora do controle de qualquer parâmetro, né? De que se possa nesse momento, infelizmente, reverter, né? Em virtude das atitudes que o pai tomou e as consequências que advieram disso, né?
Então, realmente é uma situação extrema, né? Muito difícil, né? Eu entendo que a Daisy queira preservar o Wesley, enfim, Claro. toda a situação, mas é bastante difícil, bem... não é uma situação, digamos assim, contornável só terapeuticamente, né? Inclui outras questões, né? Então, com certeza, essa desorganização do Wesley, e mesmo no máximo da desorganização do Wesley, o que ele busca é a presença da Daisy. Então, claro. o vínculo deles é muito bom, claro que ela também acaba sendo o alvo das agressões, né? Infelizmente, inevitavelmente, né? Mas ele a busca sempre, né? Como o refúgio da segurança, né? Mas, infelizmente, existem também situações dessa natureza, né? Em que a família biológica não é ou pelo menos parte dela, né? Não é indicado que tenha esse contato, não só pelo que a pessoa faz consigo mesma, mas também pelo que ela tenta induzir o teu filho a fazer. Sim. Assim, e tenta induzir de uma forma bastante direta. Então, há que se ter um cuidado bastante grande em relação a isso. Estaremos torcendo por ti, Daisy. A gente sabe que o amor vai prevalecer. Só para dizer que, assim, com tudo isso ainda, ele ainda tem uma autoestima elevada, assim, sabe? Quando está longe disso, né? É um menino alegre, feliz, carinhoso, né? E vou dizer que para alguns a pandemia, para umas crianças a pandemia não foi muito boa, né? O Wesley foi bom porque ele se descobriu que ele consegue estudar à distância, né? Ele só teve notas 10, 10, 10 esse ano, então por isso ele tá muito feliz, né? Porque ele descobriu que ele consegue estudar sozinho, né? Se ele vai na presencial, ele se dispersa muito, ele não copia no colégio, né? E só quer fazer social, né? E à distância ele se descobriu estudando. Então a gente tem que cuidar esses detalhezinhos, essas coisinhas que no dia a dia parece tão pouco, mas que para eles é muito, né? Verdade. Então é isso, assim, ó. É observar e estar lá do lado sempre para dar a mão, apoio, em tudo. Isso mesmo, e no final tudo vai dar certo, se Deus quiser. Com certeza. Obrigada, Daisy. Oi. E concluindo, eu queria responder ao Gustavo, né, que comentou da situação da atividade física, né? Sim. Gustavo, eu sou uma pessoa absolutamente suspeita para falar, tá? Eu pratico atividade física a minha vida inteira, tá? As minhas filhas fizeram a vida inteira, durante uma época uma coisa ou outra, tá? Mas acho que a atividade física, além de toda uma questão de disciplina, de limites, de superação, de convivência, né? Ela te ensina a superar os teus limites, né? E isso é muito mais importante quando a gente compara a gente com outra pessoa, né? Vamos dizer assim, se hoje, sei lá, eu nado, né? Então, assim, se hoje eu nadei 1.300 metros, amanhã eu vou querer nadar 1.400. Então, não é porque a pessoa que está na raia do meu lado nadou 1.400, não, é porque eu quero superar a minha marca, né? Então, eu não vejo o esporte, algumas pessoas, claro, falam nessa questão mas vai perder, bom, faz parte da vida, né? A vida a gente perde. A gente perde, né? Não tem como. Não vai ganhar, né? sempre. Não vai ganhar sempre, né? Então, acho que é um ambiente extremamente sadio, né? Há um tempo atrás eu ouvia uma entrevista daquela que foi líbero da seleção brasileira durante milênios, agora não me vem o nome dela, e ela disse que ela morava numa região muito pobre e que ela passava muito tempo na quadra de vôlei, né? E que a mãe dela ficava preocupada e ela disse para a mãe dela: enquanto eu estiver na quadra de vôlei, tu fica tranquila, porque ela morava num lugar
em que tinha muito traficante, muito usuário de drogas. E ela disse que claramente o que a levou a ter uma vida disciplinada com objetivos foi o esporte. Então, acho que sempre... Agora, eu não consigo me lembrar, Rosi, como é o nome daquele casal que adotou um menino que faz judô? É o... ele tem o nome... Peraí, deixa eu me lembrar. Ontem ainda estava falando com eles. Eles estavam no... É um casal não afetivo, né? O menino está ganhando todas as coisas. Telêmaco? Isso, Telêmaco. Isso mesmo. Isso mesmo, né? Ele chegou com algumas dificuldades, né? Como todos, e mostrou interesse pelo judô, né? Ele tem tido um resultado muito positivo no judô, muito positivo, e foi importante, né? Num determinado momento, inclusive, ele estava indo mal na escola, e eles nos consultaram se achavam que, quem sabe, eles tiravam do judô. Eu disse, não, de jeito nenhum. Deixa no judô, porque o judô vai ajudar muito a ele entender regras, a ele entender limites. Não façam isso, né? Não existe, vamos dizer assim, não seria punição, não seria através disso que ele vai se interessar mais pelo estudo, de jeito nenhum. O deixando no esporte, possivelmente isso vai ajudá-lo muito mais do que o tirando. Então, a ideia do esporte, sem dúvida nenhuma, para mim, é essencial na vida das pessoas. Uma atividade física, claro que a pessoa goste, né? No caso da menina do Ricardo foi a bike, no caso do Telêmaco foi o judô, enfim, cada um vai escolher, vai ver o que se sente melhor, o que gosta. Fazer só dar a oportunidade de eles encontrarem aonde se vão se sentir melhor. Claro, com certeza, vai oportunizando, né? Mostra até que eles se identifiquem com uma atividade. Com certeza. Obrigado. Mas acho que a ideia é perfeita. E acho que além da questão de todo benefício, né, do esporte ali, os meus jogam futebol. Sim. E dessa relação ali da equipe, né, o professor é uma referência, né, o técnico ali, o professor referência para eles, ele também consegue atingir as crianças e estimular muita coisa neles, né, de bom, de crescimento. É uma referência boa, né, a gente consegue colocar eles num lugar onde... Mari? Acho que a Mari caiu. Acho que sim. Acho que caiu, né? Gente querida, então, assim, vamos indo para o final. Agradecer vocês por estarem aqui hoje conosco. Desejar um Natal maravilhoso para vocês, um ano novo de muita luz, de muita paz, tá? Dizendo que eu saio um pouquinho agora para descansar com a minha família, né? Vou entrar de férias, mas não vou desligar meu WhatsApp. Podem continuar falando no WhatsApp, tá? Não vou desligar meu Telegram, a gente continua junto. Só que eu vou estar afastada das minhas funções lá do meu trabalho, agora no mês de janeiro, então eu vou dar uma descansada. Talvez eu não responda na mesma velocidade de sempre, ou talvez não, talvez continue igual, vou estar com o meu celular ligadinho junto, tá? Eu desejo para vocês um ano novo de muita luz, de muita paz, para aqueles que estão esperando seus filhos que eles cheguem logo, para aqueles que estão na habilitação que ela saia logo, né, Emily, que dê tudo certo. Gustavo, que a tua resposta que vocês tanto esperam venha logo, que eu possa dar essa resposta logo para vocês, que eu estou junto com vocês, tá? E que tudo vai dar certo, né? Como eu sempre digo e repito, Deus não dá filhos trocados. Quando são para ser nossos, serão nossos filhos. Sim, é assim que funciona. Né? Eu que o diga, recebi filhos que eu nem estava esperando, então Deus não dá filhos trocados mesmo, né? Eles são nossos, em algum momento, em algum lugar eles estão nos esperando, eles já nasceram, então aproveitem esse tempo de festa para pensar com carinho no perfil de vocês, né? Pensar com carinho nas crianças que estão com vocês, com quem já chegou, quem não chegou vai chegar, no tempo certo de Deus vai chegar, dizer para vocês que talvez eu tenho certeza que eu estive com os filhos de vocês agora em dezembro, na festa do Natal dos Acolhidos. Foi um momento muito lindo, só que eu não sabia quem era, lá não tinha a plaquinha dizendo o nome dos pais, mas eu sei que eles estavam lá, e foi muito lindo e maravilhoso de ver
o carinho deles conosco, né? E aí eu fecho essa reunião de hoje comentando o que me aconteceu no dia da festa. Eu estava parada assistindo lá as músicas, enfim, as criançadas comendo e brincando, eles estavam alucinados de pipoca, sorvete e tudo mais. E eu olho para o lado e tinha um menino, acho que de uns 12 anos, que me olhou para mim e perguntou meu nome. Daí eu disse o nome para ele, ele me disse, o meu é Henrique. Eu disse, muito prazer, Henrique. Prontamente ele me disse, tia, eu te amo. Aquele eu te amo saiu tão natural que me emocionou. E depois, quando eu fui contar isso para a Sinara, para a promotora, ela me mandou um áudio dizendo, Rosine, me promete, me jura que tu não vai adotar mais. Então, assim, é o medo que eles têm que eu adote, eu não entendi, mas tudo bem, né, Rosângela, vamos lá, né? Então, assim, gente, eu acho que ela achou que o simples fato de dizer eu te amo, eu já ia sair adotando, que não é de toda uma mentira, né? Porque vontade dá, gente, dá vontade de sair de lá com todos eles embaixo do braço, acolhendo todos eles e trazendo para casa para que sejam felizes, né? Mas eu sei que em algum lugar tem alguma criança esperando por vocês, né? A gente teve a participação da Karen, do nosso grupo, e eu não vou me lembrar agora do nome de todos que estavam nos ajudando, mas teve uma participação de pessoas do nosso grupo que foi muito importante para essas pessoas, e uma das coisas que eu disse para os nossos voluntários é o seguinte, atendam todos com amor, possivelmente vocês estarão atendendo o filho de vocês sem saber, né? Então, com essa mensagem, eu deixo para vocês, assim, um sentimento muito bom de mais um ano vencido. Oi, fala, Dudu. Então, assim, eu deixo a mensagem que foi mais um ano vencido, com toda essa pandemia, a gente está aqui junto, né? Em março, a gente retorna presencial na faculdade, o calendário já foi feito, eu já tenho todas as reuniões marcadas até o final do ano. E estamos com o apadrinhamento afetivo aberto, tá, gente? As inscrições, então, se vocês souberem de quem queira se inscrever para padrinho afetivo, por favor, peçam para olhar as nossas mídias, nosso Instagram, o nosso Face, que ali tem as informações que é necessário, tá? As inscrições vão até 30 de janeiro, e depois a gente já começa em março as oficinas do apadrinhamento também. Então, assim, um beijo muito grande no coração de vocês. Muito obrigada por essas poucas horas que a gente passou junto hoje aqui. Rosângela, muito obrigada por mais esse ano, minha amiga querida. Que vocês sejam todos muito felizes, Deise, Mari, vocês que sempre estiveram juntas, tá? A Silvia, a todos que estão aqui, que estiveram juntos todo esse ano conosco, esses 2 anos, na verdade, né? De forma online. Eu agradeço o carinho, a disponibilidade e espero poder estar sempre junto, ajudando vocês no que for preciso, tá bem? Um bom dia para vocês e um ótimo Natal e um excelente ano de 2022. Tudo de bom, tá, gente? Igualmente. Beijão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz Natal. Feliz